Dando sequência à saga de encontrar um fone de ouvido bom e barato, hoje eu trago o episódio 3, apresentando o KID 771. O meu objetivo hoje é passar uma visão detalhada sobre esse fone e trazer um vídeo bem completo para vocês. E caso eu não consiga fazer isso, você pode deixar um comentário com a sua dúvida, e eu vou fazer o possível para responder. Bora pro vídeo! Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, você está assistindo ao canal Análise Sincera com o Lucas, e eu encontrei esse fone de ouvido aqui por acaso nos comentários de um vídeo aleatório no YouTube, e como ele estava pela bagatela de R$60, eu comprei ele. E a gente vai explorar tudo que esse fone aqui oferece. Então bora pro nosso unboxing. Tá bem, galera, esse aqui é o unboxing, do nosso produto. Esse aqui é um fone da KID e ele veio numa caixinha bem boa, tá? É o produto homologado pela Anatel. Bem, que nem eu disse, uma caixinha bem legal. E aqui vem o aviso, ó. Recomendável que recarregue completamente o dispositivo novo antes de usar. Então a gente vai fazer só o unboxing por enquanto, e daí eu vou deixar ele carregando. Caraca, é bem pequenininho a case, olha só, bem discreta. Ele tem várias cores, eu escolhi o preto e o vermelho que eu achei mais bonito. Esse aqui é o modelo do fone, ó. O imã da case dele é bem forte também, ó. Carregamento tipo C. Aqui na caixinha dele vem algumas especificações também, ó. E aqui embaixo do plástico dele veio mais um cabo, mais um para minha coleção, né? E um manual, um baita de um manual. Vou deixar inclusive o manual passando aí para vocês. Tá em português, então já é um ponto bem positivo. Eu vou botar ele para carregar, então a gente vai começar os nossos testes. A primeira coisa que eu quero falar sobre esse fone é que ele é bem bonito. Tanto o fone quanto o estojo dele. Tá aparecendo aí para vocês as dimensões desse fone, o peso dele, inclusive sendo comparado com outros modelos. Modelos inclusive que eu já trouxe aqui no canal. Se você não viu ainda, vale a pena dar uma conferida. O link tá nos cards. E eu tenho que admitir que eu tava com medo que esse fone aqui fosse ser desconfortável, porque eu tô bem acostumado a utilizar os fones que tem borrachinha, porém ele não decepciona no conforto. Usando ele sentado ou em pé, caminhando, muitas vezes eu acabava esquecendo que eu tava de fone, porque não parecia que tinha nada na minha orelha. Eu também testei pular corda usando esse fone e, gente, parece que toda hora ele vai cair da minha orelha, porém cair mesmo ele não cai, mas dá uma agonia. E eu treino em casa escutando música com fone de ouvido e eu achei o KID ótimo para treinar. Como não tem movimentos bruscos no meu treino, é bem tranquilo de usar o fone. Então dá para usar o fone para realizar atividade física? Se forem atividades de movimento intenso, esquece, não tem chance. Pulando corda, por exemplo, parecia toda hora que o fone ia cair da minha orelha. Agora, por outro lado, caminhadas e musculação, por exemplo, dá para usar tranquilamente esse fone aqui. O fone ficou bem encaixado no meu ouvido e não caiu nenhuma vez. Dito isso, usar esse fone aqui enquanto você está deitado é muito desconfortável. Ele não machucou o meu ouvido, mas ficou um pouquinho dolorido depois de um tempo. E o fone ainda incomodava. E claro, ele tem touch control, então você não consegue deitar a cabeça de lado no travesseiro. E para quem não sabe, agora que eu falei em Touch Control significa controle de toque. E seria incrível se você tocasse no botão de se inscrever. A gente tem a meta de bater 1000 inscritos e eu preciso da sua ajuda. De verdade, muito obrigado a todo mundo que está se inscrevendo aqui no canal. Isso me ajuda e me motiva pra caramba a continuar trazendo conteúdo para vocês. Agora, voltando a falar sobre o Touch Control, é aqui que fica o sensor dele e a gente vai testar todas as funções que ele tem. Com 2 toques no fone direito, você avança para a próxima música. Com 2 toques no fone esquerdo, você volta para a música anterior. Com um toque em qualquer um dos fones, ele pausa a música. Agora, com um toque, você atende uma ligação e se você pressionar o sensor por um tempo, ele vai rejeitar a ligação. Mas isso só na teoria, porque eu testei várias vezes e não funcionou. Inclusive, ele acabou ativando o Gemini ao invés de recusar a ligação.
E bem, vocês viram tudo que ele consegue fazer pelo Touch Control e infelizmente não tem a opção de aumentar ou diminuir o volume. Ou seja, se você quiser aumentar o som, você precisa ir no seu celular ou dispositivo e aumentar por lá. O fone não consegue fazer isso remotamente. Infelizmente não dá para desativar o Touch Control. Eu ouvi os relatos de algumas pessoas que falaram que até mesmo o cabelo estava ativando o Touch Control e pausando a música. No meu caso, eu até consigo ajeitar o fone tranquilamente sem ativar o sensor, mas deve ser péssimo para quem tem cabelo comprido. Outro ponto negativo nesse fone, além do Touch Control, é que você não consegue desligar ou ligar o fone manualmente. Esse fone aqui liga e desliga com um sensor que tem aqui dentro da case. Quando você fecha a caixinha, ele vai desligar, e quando você abre, ele vai ligar. Essa é a única forma de ligar e desligar o fone. Quer dizer, na verdade tem outra forma de desligar o fone, que é você deixar ele desconectado do dispositivo. Depois de 2 minutos, ele vai desligar. E daí para você ligar novamente, só colocando dentro da case novamente. E agora sobre a bateria desse fone aqui. De verdade, esse aqui é o ponto mais forte do KAIDI 771. Eu penei demais para conseguir descarregar esse fone. Foram 6 horas contínuas de reprodução de música, até que o fone pedisse bateria. Claro, usando o volume em 60%. E sobre a case do fone, ela conseguiu carregar o fone 3 vezes com a carga completa de 0 a 100 e uma vez a carga foi de 0 a 50. No caso, esse fone aqui desliga quando está com 10%, né? Não quando chega no 0 efetivamente. E além disso, foram 3 semanas com o fone em standby. Esse fone aqui é um monstro em bateria. A única coisa que faz falta é um visor para você saber o quanto de bateria tem na case. Esses outros fones que estão aparecendo aí para vocês é o UltraPod Max, que tem um visor numérico, e o M10 também tem um visor numérico, para quanto de bateria tem dentro da case. Essa case aqui tem somente um LED aqui no meio. E agora explicando esse LED aqui, quando você coloca os fones na case, ele acende um LED verde, até os fones carregarem por completo. Quando o fone está totalmente carregado, esse LEDzinho apaga. Quando você coloca na tomada, o LED brilha laranja e começa a piscar. E antes que vocês me perguntem, não tem problema nenhum carregar a case com os fones dentro. Isso aqui não vai viciar a bateria do seu fone, pode ficar tranquilo. E se você preferir, você pode sim carregar a case sem os fones dentro, tanto faz. Agora já o LED dos fones funciona assim. Quando você abre a case, os fones vão parear entre si. Ou seja, é nesse momento, pessoal, que os dois LEDs começam a piscar que os fones estão pareando entre si. É aqui que eles vão ficar sincronizados. E na sequência, um dos LEDs apaga. Fica somente o LED de um fone. Enquanto esse LED estiver aceso, significa que ele está procurando um dispositivo para parear. Depois que ele se conectar no dispositivo, os LEDs do fone vão se apagar. E caso você desconecte o dispositivo do fone, o LED de um dos fones vai voltar a brilhar. Esse fone aqui não tem anti-ruído, nem o anti-ruído passivo e nem o anti-ruído ativo. É claro que naturalmente você ter alguma coisa na frente do seu ouvido vai abafar um pouco o som ambiente, mas ele não foi projetado para ter um anti-ruído passivo. Agora eu assisti alguns vídeos de testes de fone de ouvido usando o KAIDI 771. São testes para ver se o fone de ouvido consegue simular aquela ambientação de quando a voz está mais atrás da sua cabeça, na direita, na esquerda, e foi bem dentro do aceitável. Ele consegue promover bem a sensação de o áudio estar vindo de um canto diferente, mas não é tão preciso. Aqui no caso eu fiz um desenho para vocês, uma ilustração. Vocês estão vendo essa bolinha branca, no caso é a minha cabeça, e a bolinha verde seria a posição de onde parece estar vindo a voz. Usando esse fone, foi isso aqui que eu consegui. Na direita, esquerda e atrás, ele simula muito bem. Agora já na parte frontal, ele deixou a desejar. E aqui no caso, na esquerda, eu coloquei a ilustração de onde seria, na teoria, para o som estar vindo. E, gente, de fato, esse fone de ouvido aqui não decepciona nada em qualidade de áudio. Ele consegue te fornecer um som bem limpo. Tem um grave bom de ouvir, agudos bem legais e médios muito bons também. Para mim, a qualidade de áudio dele está super aprovada. O único problema é que ele não é tão alto. O QKZ AK6, por exemplo, tem o dobro do volume desse fone aqui. Mas ainda assim, esse fone aqui tem uma qualidade de áudio bem satisfatória. E agora, sobre a estabilidade desse fone, eu achei bem curioso. Porque o que eu estou acostumado é que quando você está usando fone de ouvido e você começa a se afastar do celular, geralmente o áudio vai começar a picotar.
até que você perca totalmente o sinal. Mas nesse fone aqui, isso não acontece. Conforme você vai se afastando do celular, ele mantém um áudio constante e limpo, até que quando você se afasta o suficiente, o áudio simplesmente morre. Eu particularmente achei isso bem legal. E agora, sobre até qual distância ele consegue transmitir, eu vou deixar vocês com os testes. Eu vou deixar tocando essa música aqui no celular, o celular vai ficar parado aqui em cima da mesa e eu vou ir me afastando. Um dos fones de ouvido vai ficar bem perto do microfone aqui pra gente ir acompanhando na hora que parar o áudio. E no caso aqui vocês podem notar que já deu uma interferência, a gente mal se afastou do celular, mas isso foi culpa minha, porque eu tava de costas pro celular. Agora andando de ré, ele parou de dar essas interferências. E aqui são 11 metros de distância do celular, e como vocês podem ver, ele está saindo um áudio limpo. Eu não consegui chegar no limite dele, mas 11 metros de distância de transmissão já é uma distância bem considerável. Agora a gente vai para o segundo teste. Esse primeiro teste era um caminho totalmente livre. Agora no segundo teste o celular vai ficar aqui em cima da cadeira e a gente vai se afastando e passando parede por parede até que o sinal pare. E aqui, pessoal, a gente já tem a primeira falha do fone. A gente está a exatamente 4 metros de distância do celular e uma parede no nosso caminho já foi suficiente para fazer o áudio morrer. Aqui vocês conseguem ver que eu até estava brincando. Um passo para frente o áudio volta, um passo para trás ele para. Eu me afastei mais um pouco e o áudio voltava e parava. Não sei se a culpa é de alguma coisa que tenha na parede, algum dispositivo que está no caminho, mas uma parede já foi mais do que o suficiente para barrar o sinal do fone. Esse fone aqui ainda consegue conectar apenas um dos lados de cada vez, ou seja, você consegue usar somente um fone caso você queira. Mas Lucas, isso aí vai desincronizar os fones. Você pode ficar tranquilo, porque mesmo que você esteja usando um dos fones e o outro esteja dentro da case, quando você abre a case, ele já vai parear com esse fone e os dois já vão ficar conectados no dispositivo. Então não tem problema de sincronização com esse fone aqui. E o tipo de comentário que eu mais vejo em qualquer vídeo de fone de ouvido que eu faça é falando que somente um dos fones conectou no dispositivo ou então que um dos fones está com o volume mais alto do que o outro. E para ambos os casos, o procedimento é o mesmo. Inclusive, no manual do fabricante, ele te dá a orientação de como arrumar esse problema. Você vai precisar apagar os dados do seu Bluetooth, desligar o fone colocando ele na case novamente. Então você vai ligar o fone e conectar novamente no dispositivo. Na teoria, é para você corrigir o problema com isso. Para você conseguir limpar os dados do Bluetooth, é só você ir no gerenciador de aplicativos, deixar visível os aplicativos de sistema. Então você procura o Bluetooth, acha a opção que diz apagar todos os dados e você vai basicamente formatar o seu Bluetooth. Na teoria isso aqui resolve, mas eu não consegui testar porque eu nunca tive esse problema com nenhum fone, então eu não sei se realmente funciona. Tá bem, então galera, esse aqui é o áudio do microfone do fone KD 771. Esse áudio aqui não tem tratamento nenhum, é somente o áudio cru e eu não tenho um retorno aqui para saber se o áudio está saindo legal, só que eu consigo ver o espectro de som ali, que eu vejo que está saindo a minha voz, mas se o áudio está legal ou não, eu só vou descobrir na edição. Mas e aí, o que você achou? E os últimos pontos que eu tenho para falar para vocês sobre esse fone aqui é sobre a proteção contra a água dele. Ele tem a proteção padrão IPX4. Ou seja, proteção nível 4 contra a água, que só se garante contra respingos de água ou suor. Pelo amor de Deus,
Não mergulhe isso aqui na água. Agora, sobre o delay desse fone, se você for no YouTube, você também acha vídeos que testam o delay do fone de ouvido. E o desempenho desse fone aqui foi bem legal. E ainda por cima, eu testei em alguns jogos, no caso eu testei em Subnautica, Hades, Raft, um jogo multiplayer das Backrooms que eu tô jogando ultimamente, e testei ainda em outros jogos, e ele não tem delay nenhum praticamente. Foi uma experiência bem legal usar esse fone nesses jogos. Só que, infelizmente, eu não jogo CS, não jogo esses jogos competitivos, então eu não sei qual que é o tempo de resposta dele, se é adequado para esse tipo de jogo. Então, se você puder me ajudar nisso aí, se você tem esse modelo aqui, o KID 771, e joga algum desses jogos, fala para mim se ele tem um desempenho legal, que daí eu vou fixar o seu comentário. Conclusão final. É um fone incrível. Muita qualidade de som, a bateria dele é um crime de tão boa que é. Tem um ótimo custo-benefício, que nem eu falei para vocês, eu paguei R$62 nesse fone. No geral, esse fone aqui tá aprovadíssimo para mim. Eu com certeza recomendo, desde que você não tenha cabelo comprido, porque como eu falei anteriormente, ele acaba pausando a música toda hora quando o cabelo bate no fone. E eu também recomendo desde que você não ligue pro fato de que para ligar e desligar o fone você precisa da case, ou seja, onde você quiser ir usando esse fone, a case vai ter que ir junto, porque se você desconectar ele sem querer do seu celular, em 2 minutos ele desliga e para ligar de novo só colocando ele aqui dentro. E também você vai ter que se contentar com um fone que não tem anti-ruído e o nível de proteção contra água é somente IPX4. Agora, se nenhum desses pontos negativos te incomodar, que nem é o meu caso, você vai gostar bastante da experiência com esse fone aqui. Eu espero ter tirado todas as dúvidas que vocês tenham sobre o KID 771. O meu objetivo era trazer um vídeo super completo e eu espero ter conseguido isso. E se eu esqueci de falar alguma coisa sobre esse fone, comenta aqui embaixo. Se for uma dúvida, eu vou fazer o possível para responder. O link desse fone tá aqui na descrição, junto com o link do meu segundo canal, que é um canal cristão. Lá eu faço vídeos com a minha mãe, com a minha tia e com o meu irmão também, que aparece de vez em quando. Não se esquece de se inscrever para me ajudar a bater a meta de 1000 inscritos. E se esse vídeo aqui te ajudou de alguma forma, deixa um like. Muito obrigado pela sua atenção e até um próximo vídeo.